Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem onde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e é um prazer poder falar com vocês novamente, diretamente dos estúdios da nossa querida DCTV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. É sempre uma honra poder estudar com vocês as lições da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estudamos as lições da classe de adultos, da nossa querida CPAD, e nesse quarto trimestre do ano de 2023, estamos estudando com o pastor Wagner Gabi, que é presidente das Assembleias de Deus lá em Curitiba, no Paraná, o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Cristo. Então esta é a nossa lição desse quarto trimestre e nós já chegamos na lição de número 12, como você pode ver aí na tela, já exposta, a lição que está disposta para os nossos amados irmãos para o dia 17 de dezembro desse corrente ano de 2023. O título está aí na tela, o modelo de missões da igreja de Antioquia. E aí nós temos alguns objetivos para a nossa lição de número 12 e esses objetivos nos levarão a um bom termo, né? Uma aula muito bem ministrada por vocês, com bastante conteúdo, com começo, meio e fim, respeitando o horário e enriquecendo as vossas classes com o material da lição, com um pouco do nosso subsídio, mais alguns que você com certeza vai colher em outras fontes que você procura, porque nós não somos a única fonte de subsídios, principalmente aqui na internet, você tem vários, fora literatura, etc. O certo é que obedecendo esses objetivos, ou seguindo esses objetivos, tendo em mente esse plano de voo, por assim dizer, a sua aula vai ser tremendamente abençoada. E o primeiro objetivo seria apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia. Quando se fala de natureza, fala da realidade factual, de uma cidade que existia, de uma igreja que se forma, e aí nós temos todo um contexto que envolve o surgimento, o nascimento, porque igrejas não se criam, elas nascem ali na cidade de Antioquia, e a importância que essa cidade vai ter para o evangelho fora dos limites ali daquela região da Síria, daquela região que se convencionou depois de Palestina, né, para adentrar para o Império Romano. Antioquia é como se fosse uma catapulta, né, que vai fazer com que a igreja, então, ela adentre a territórios jamais alcançados, mesmo porque a igreja era muito recente ainda naquela época e ela já está com um ímpeto não expansionista, né, porque não havia uma clara intenção da igreja de Jerusalém de se aventurar no mundo. Não, aquilo foi um movimento de Deus com provisão, com providência, se utilizando de circunstâncias como a perseguição para que a igreja então excedesse seus limites. Deus sempre está dando aquela ajudinha na história, não é verdade? A história, ela obedece à soberania divina e aí então as circunstâncias fazem com que a igreja ela saia dos seus limites e Antioquia é essa porta de saída da igreja de Jerusalém para o mundo. Depois, expor sua natureza missionária e 3, enfatizar o serviço de missões da igreja de Antioquia. Nós temos a lição, a leitura bíblica em classe dessa nossa lição, que vai estar em Atos 11, 19 a 26, capítulo 13 depois, do verso 1 até o 5, é importante que seja feita pausadamente a leitura a leitura bíblica em classe da nossa lição, para que então os nossos alunos eles estejam sobre ou eles estejam analisando todo um contexto e eles então saibam tirar da leitura bíblica em classe as lições que estão dispostas aqui nos tópicos a seguir. Nós temos o texto de ouro da nossa lição, Atos 13, 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra
aqui os tenho chamado. E a verdade prática vai nos dizer que a oração do Espírito Santo é a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Então nós temos aqui a introdução e aí nós vamos já direto para o nosso primeiro tópico da lição de número 12 e ele tem por título a Igreja de Antioquia, natureza e características. A síntese desse tópico vai nos dizer que a Igreja de Antioquia foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentílicos. Então, o primeiro subtópico vai falar, então, Antioquia da Síria. Era conhecida como a Rainha do Oriente. A lição vai nos dizer que ela tem em torno de 500 mil habitantes. Ela era uma cidade cosmopolita, com pessoas de várias nacionalidades. E aí, então, o texto vai dizendo ainda que ela era a segunda capital do cristianismo depois de Jerusalém. Em Jerusalém, em Atos 2, nós temos ali a descida do Espírito Santo, o cumprimento da promessa de Jesus e a virtude do reino de Deus tomando conta dos corações. Agora, a Antioquia ela vai surgir como resultado dessa dinâmica do reino de Deus, mas na mesma unção, na mesma sintonia, usando termos modernos aqui, na mesma sinergia, ou seja, ela é uma igreja na mesma natureza, na mesma unção, na mesma intensidade da ação do Espírito Santo. E ela também é sede das missões da igreja cristã. Então, quando Lucas vai narrando para Teófilo, ainda tinha escrito o Evangelho, agora o livro de Atos, né? E aí então ele está narrando o surgimento da igreja. No capítulo 11 de Atos, a coisa ela vai tomar uma outra proporção. Então diz ali o texto da nossa lição que Lucas altera o foco da narrativa, que estava centralizada em Jerusalém, e agora o foco vai para a missão aos gentios a partir de Antioquia. E temos aqui o subtópico 2, que vai falar que o surgimento da igreja de Antioquia é um resultado direto dessa perseguição que se dá em Jerusalém sobre os cristãos depois do martírio de Estevão. A gente já falou muito aqui nesse trimestre que a palavra testemunho no grego mártir tem a ver então com as consequências, né, do anúncio do evangelho para o mundo, que seria o que? A oposição, a violência, como a violência aparecendo sobre várias facetas, e uma delas é a perseguição, que dispersa os cristãos ali de Jerusalém, pela Judéia, Samaria, e aí então os cristãos chegam lá perto do mar Mediterrâneo, ao norte daquela região ali, ao noroeste da Galileia, por assim dizer. Então eles vão descendo rumo ao litoral e encontram a cidade de Antioquia como um refúgio da perseguição dos judeus em Jerusalém, que tem ali na cidade de Jerusalém, no templo de Herodes, o epicentro dessa religião. Então ali a influência judaica, mesmo subordinada ao Império Romano, é muito forte. Vai saindo dali, a coisa ela vai então enfraquecendo em termos de importância judaica. Já lá na Antioquia da Síria, os judeus estão lá com as suas sinagogas, mas eles não exercem tanta influência, tanto poder, e a cidade se torna um lugar seguro, um escape para os cristãos, não sabendo os cristãos que o Senhor vai fazer daquela cidade, então, a segunda capital da igreja, capital das missões, e o surgimento de uma grande obra a partir dali. Né? É a primeira igreja das gentes, diz ali o texto, gentílica. Essa igreja tornou-se centro da obra missionária. Né? E aí o texto vai nos dizer, é importante você ter essa noção, porque quando você olhar o mapa ali das viagens missionárias de Paulo, você vai ver que nós temos o mar Mediterrâneo tocando sobre o norte da África, tocando sobre aquela borda do Oriente Médio e a Ásia Menor, e vai subindo, alcançando a Europa. Então o Império Romano ele tem portas para esses lugares do mundo, para cima
a Europa. Você olhando aqui de frente, né? Imagina o mapa aqui. Aqui vai estar o Ocidente, aqui vai estar o Oriente, aqui está o Mediterrâneo. Jerusalém está aqui, a Ásia Menor está aqui, a África, né? E a Europa mais aqui em cima. Então, olha quantas portas o Império Romano ele toca. E não é por mera coincidência que é assim. Há um agir de Deus na história e o Império Romano não está ali porque homens quiseram, mas a própria mão divina conduziu para que as coisas fossem assim. E dentro desse império nós temos Alexandria aqui no norte da África, nós temos Roma aqui em cima e agora Antioquia da Síria, faz um triângulo assim, ó, no mar Mediterrâneo. Ok? E aí diz que o evangelho pregado a partir de Antioquia para outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. Então, Antioquia está aqui, sai para a Europa, sai para a África, sai para dentro da Ásia, ou seja, é uma cidade que estava já no Evangelho eterno, no beneplácito de Deus, na providência divina, reservada para este momento. Uma obra de leigos. Então, os leigos, discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos, por conta daquela perseguição em Jerusalém, anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja de Antioquia, como diz ali Atos 11 e 19, que está aqui na nossa leitura bíblica em classe. Ó. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Claro, começaram com os judeus na sinagoga e depois a obra tomou uma proporção. Mas chegaram lá por conta da perseguição. A mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia. É interessante quando nós temos a certeza de que o avivamento é de Deus, quando a gente percebe isso que está escrito nessa última leitura que eu fiz aqui, ó. A mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia. Muitas vezes a gente vê obras dos homens em nome de Jesus sendo criadas, né? E, de novo, igrejas não se criam, igrejas elas nascem, e elas nascem de Deus quando Deus está levando, conduzindo e fazendo. Quando são os homens, a coisa para pelos homens mesmo. Eles morrem, às vezes até são sucedidos pelos seus, mas depois a obra perece, porque ela não estava fundamentada numa onisciente e presciente vontade de Deus. O evangelho chega no coração do homem, o homem se arroga dono dessa revelação, funda os seus trabalhos e os seus trabalhos com eles morrem. Mas quando Deus está conduzindo, a coisa permanece para sempre. A notícia chegou a Jerusalém. E Barnabé vai viajar 400 quilômetros até lá. Ele se alegra. E veja que Barnabé, ele já surge no cenário de Atos como alguém que Deus tomou a sua vida para consolo da igreja. Ele é aquele senhor chamado José, levita de Chipre, que vende a sua fazenda e traz o dinheiro, coloca aos pés dos apóstolos e um socorro imediato de Deus se dá por aquele milagre, aquela intervenção. Então, Barnabé, o Consolador, é o filho do Espírito, filho do Paráclito, né, o filho do vento de Deus, é uma pessoa que tem um coração muito voltado para a misericórdia e ele é enviado até lá e ele se alegra demais. Ele vai exortar os crentes a ficarem firmes no Senhor e os discípulos da igreja de Antioquia foram chamados naquele lugar, né, foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos, porque eles transpareciam o caráter de Cristo em suas vidas. Não é que eles eram pequenos cristos, pequenos deuses ou coisas semelhantes, como a confissão positiva vai tentar induzir a gente a acreditar. Pelo contrário, é o caráter formado de Cristo na vida desses crentes antioquinos que vai fazer com que os próprios habitantes de Antioquia vão dizer cristãos parecidos com o seu Cristo. Por quê? Porque a diferença deles em relação ao status quo social daquela cidade de 500 mil habitantes, uma cidade muito grande. Há muitas cidades famosas hoje no Brasil que não têm 500 mil habitantes, e ela já tinha. Então a diferença que o cristianismo faz naquela cidade faz com que Cristo seja revelado naquelas trevas existenciais. A luz brilhou, o sal salgou, e aí então a diferença se fez. Nós temos aqui o mapa da Turquia, que você vai ver aqui do lado, olhando de frente para o lado direito,
ou olhando aqui como se fosse o mapa para o lado esquerdo, você vai ver que bem ali abaixo da letra E do Turquia ali, está escrito em inglês, você vai ver aquela pontinha lá em cima no mar Mediterrâneo, aquela pontinha que vai descendo ali para a Síria. Ali ficava Antioquia, bem ao extremo sul da Turquia. A parte mais no sul da Turquia é onde estava Antioquia. E aí você vai ver no mapa do lado a importância de Antioquia da Síria. Então você vai vendo lá naquela época onde está a Antioquia da Síria, em cima nós temos a outra Antioquia, Antioquia da Psídia, e Antioquia é um nome que se dá em homenagem a Antíoco, que foi um imperador romano, não é? E aí então existiam várias, essa é a Antioquia da Síria, e é dali que então o evangelho vai alcançar a Ásia Menor, vai alcançar a Europa, e o Mediterrâneo é o veículo para chegar ali ao norte da África, e depois de Antioquia você vai para o Oriente, desce para Jerusalém, era um lugar de extrema importância. Então aqui, apensos ao tópico primeiro, vamos dar uma acrescentada aqui. O local estratégico para a entrada ao Império Romano, como já tem destacado. B, a providência da perseguição que fez os crentes chegarem nos lugares em que o Senhor quis que eles chegassem. Então, Estevão está cheio do Espírito Santo? Claro que está. Ele é martirizado, aquela morte é um testemunho, claro que é. Para alguns é espanto, talvez alguns desistiram da fé, mas aquela morte solidifica Cristo no coração de muitos e eles não desistem mais. Aí, então eles estão decididos a servir o Senhor até a morte. O que se resulta disso é a perseguição, e quando eles viram, estavam em Antioquia, estavam no lugar que Deus quis que eles estivessem, e o texto vai dizer que Deus estava com eles. Então Deus permitiu a perseguição, a morte de Estevão, tudo está no projeto de Deus e Deus está com eles lá. E por que é que Deus permite tudo isso? Porque enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Como diz Zacarias, é Deus que cria o espírito do homem dentro dele. O homem agora no estado original, corrompido em essência, ele sempre tem a tendência, mesmo vendo milagres poderosos, portentosos, coisas extraordinárias, a tendência do ser humano sempre é recrudescer, e você vê a necessidade constante de avivamento sobre a obra de Deus. Por mais que Jesus salve, que Jesus cure, ressuscite mortos, né? Não importa o tamanho do milagre e da operação divina, a tendência do ser humano sempre é recrudescer nos seus sentimentos e sempre ir para o mal, né? Por quê? Porque o pecado original e os efeitos desse pecado estão no homem. Aí é necessário que Deus sempre esteja agindo com avivamento, com providências, como inclusive a perseguição. Não é nenhum exagero a gente dizer que grandes movimentos surgiram de avivamento e morreram dentro de si mesmos porque desprezaram o agir do Espírito Santo. E Paulo nos exorta, né, a nos encher do Espírito Santo. Então é uma obra constante essa comunhão com Deus. E Deus está sempre provendo circunstâncias para que, no final, a sua vontade seja cumprida. O ambiente cosmopolita, e os ambientes nunca são neutros, eu coloquei ali em negrito para chamar a atenção de vocês. Não há lugar no mundo que a gente esteja, que os ambientes eles não sejam neutros. Você vai estar enfrentando de qualquer maneira uma oposição ao cristianismo. Perceba no Ocidente culturas que são fundamentadas sobre o cristianismo, que hoje rechaçam o cristianismo, e você sofre uma perseguição, uma proibição agora revelada, antes era velada, agora é revelada, contra a cristandade. Você imagina fora da cristandade. Então, os ambientes seculares nunca serão neutros, principalmente quando ela é cosmopolita, porque então você tem ali um panteão de cosmovisões, e aí a coisa fica mais densa, mais doída, mais contra a mensagem do Evangelho. Então, saíram de Jerusalém na perseguição, vão para Antioquia, nem tudo é maravilha, né? Esse ambiente abre horizontes culturais para a recente igreja dispersa de Jerusalém. Então, muitos missionários e muitos ministérios
quando eles se deparam com a realidade social local e particular, eles acabam de alguma forma, eu vou usar o termo aqui, cedendo para a cultura local e acabam perdendo muito, né, do propósito da chamada e da necessidade daquela igreja estar naquele lugar. A cultura do reino de Deus, o evangelho do Senhor, ele não pode mudar por conta da comunidade local. Vamos continuar ainda. Eu tenho aqui ao analisar o início da igreja em Antioquia a partir dos leigos, devemos tomar o cuidado de fazer uma hermenêutica essencialmente bíblica, fugindo das armadilhas do relativismo moral e espiritual, sobre o risco de gerar anarquia ou negação da autoridade. Porque nós não temos ali um sacerdócio ou um ministério totalmente formado. Essa igreja, ela não começa toda estruturada, toda organizada. Ela vai surgindo no movimento do Espírito de Deus, formada por leigos, e aqui é o grande perigo, quando o leigo, ele se orgulha da sua informalidade, por assim dizer, por sua natureza, a parte de estruturas de autoridade, sejam elas de hierarquia de governo ou hierarquia da intelectualidade da religião ou da teologia da religião, por assim dizer. Eu não sou formado em teologia, mas eu sou cheio do Espírito Santo. Eu não sou pastor, mas eu lidero pessoas. Nós temos que fugir disso, né? Isso aí é um relativismo moral e espiritual também. E aí, então, corre-se o risco de negar-se à autoridade ou também comparar-se com a autoridade, né? Não é só Moisés que profetiza, eu também posso profetizar. Então, a anarquia ela pode estar ali, pode ser observada na questão do leigo e da ilegalidade. Não é porque eu não estou, né, inserido dentro de estruturas de hierarquia, seja ela intelectual, seja ela de autoridade, seja ela natural, né, que eu não vou procurar me inserir dentro de uma estrutura. Então, o leigo ele pode gerar uma ilegalidade, né? O formal pode ser atacado por uma informalidade. E o formal fala de forma, fala de um método, fala de uma aparência das coisas. A igreja surgiu do movimento do Espírito, mas ela tem que surgir e ela tem que depois revelar essa essência de um Deus que é soberano, de um céu com hierarquias, com uma vontade de Deus que deve ser obedecida, com pessoas que Deus levanta para expressar um governo dentro da igreja, para que ela não seja uma igreja ilegal, nem informal, né? E esse movimento de liberdade que o Espírito Santo vai gerar não pode gerar libertinagem. Tem muitas pessoas que criticam o pentecostalismo por conta da excentricidade, né, dos cultos folclóricos, dessa coisa muito extravagante que você vê, principalmente nas redes sociais, desses movimentos sectaristas dentro do mundo evangélico, infelizmente pentecostal. Olha só, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4:19. Como agentes morais livres, os homens são criados para refletirem a imagem e a semelhança divina. Paulo aos Gálatas usa a analogia da gestação, do parto, para definir essa recuperação do estado original da criação humana, ou a moralidade. Então nós falamos muito aqui, sobre o leigo e a ilegalidade, o formal versus a informalidade, a liberdade versus a libertinagem, e tudo isso vai se resolver quando há um novo nascimento, uma regeneração. E essa regeneração ela acontece no trato do pecador com o crente salvo, quando o evangelho vai sendo gerado na vida desta pessoa, e essa pessoa depois é gerada do Espírito Santo de Deus. Então Paulo vai falando aqui que uma igreja missionária é uma igreja que sente, como uma mulher, essas dores da gestação e do parto. Chegamos aqui no segundo tópico da nossa lição, uma igreja missionária agora em ação.
ela surge, já demos o contexto, falamos muito sobre ela, agora vamos ver essa igreja agindo. Profetas e doutores constituiu uma liderança servidora, estabelecida sem barreiras raciais e espirituais. Então a igreja de Antioquia ela já vai também quebrando essa coisa do ideologismo político que quer adentrar nas searas evangélicas. Muito cuidado com isso. Esse identitarismo, esse coletivismo, essa coisa das minorias, essa coisa do muito cuidado da mulher que quer se emancipar do seu verdadeiro papel como mulher de Deus, de uma igreja que se torna fratricida, com muitas facções. Agora os irmãos afrodescendentes eles vão exigir seus direitos dentro da igreja e os irmãos que são descendentes dos povos mouros ou dos europeus que então colonizaram o Ocidente, formando essas sociedades, eles têm então uma dívida histórica com os índios, com isso e aquilo, e começam essas discussões dentro da igreja, e aí se criam cotas, isso e aquilo. Veja bem, o Espírito de Deus é quem decide as coisas na igreja, é Ele que levanta, é Ele que unge, é Ele que revela os seus projetos às suas igrejas e aqueles que Ele quer usar. Muito cuidado com isso. A igreja de Antioquia é uma igreja que ela é constituída por homens de várias nacionalidades, de várias raças, mas que aceitaram o mesmo Jesus, pregam o mesmo evangelho e são usados pelo mesmo Espírito Santo de Deus. Então, olha só, havia alguns profetas e doutores. Então, essa igreja ela é formada por um avivamento. De Jerusalém vão descendo profetas e doutores, como vai lá nos narrar a leitura de Atos 11, Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Lá no capítulo 11 vai dizer que a igreja, então, ela vai receber profetas que descem da Judeia até lá. Mas vamos aqui para o texto da lição. A igreja de Antioquia tinha uma boa liderança exercendo sua vocação. Profetas e doutores, como está ali, como nós temos na leitura de Atos 11 e depois de 1 Coríntios 12, 28, Efésios 4 e 11. Profetas exerciam o dom de transmitir a mensagem a mensagem de Deus sobre a inspiração do Espírito Santo. E os doutores, eles ensinavam a palavra de Deus com autoridade e uma sabedoria divina que vem lá do alto. Eles têm formação secular, acadêmica, eles têm uma capacidade intelectual humana, com certeza, têm as suas formações, ou então as suas experiências de vida, porque eram pessoas simples também. A questão de serem leigos não quer dizer que eles não tinham uma formação secular, profissional e etc., ou que é proibido ter isso. A questão do leigo ali que nós estudamos um pouco atrás, fala então dos leigos com relação à estrutura hierárquica da igreja. O certo é que profetas, eles transmitem a mensagem de Deus sobre a inspiração do Espírito Santo para questões pontuais do dia a dia, mas também conheciam a palavra de Deus de forma ordinária. E os doutores, eles ensinam a palavra de Deus não com as ferramentas, elas são da intelectualidade, da racionalidade, da cognição, ok, temos aí pedagogos, temos aí pessoas versadas em didática, etc. e tal, mas a unção que vem do alto, ela é necessária no ensino da palavra de Deus para revelar os mistérios de Deus que estão incultos na própria palavra do Senhor. Então, 2, uma liderança que ela é servidora. Então nós temos aqui a liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Nós temos ali Barnabé, que eu acrescentei aqui, que é um judeu levita, como você vai ver lá em Atos, capítulo de número 4. Nós temos ali Simeão, que era negro, que ele era africano. Nós temos Lúcio, que é um sirineu, lá de Cirene, perto de Cartago, ali a cidade de Cirene, no norte da África, onde o mar Mediterrâneo alcançava. E nós temos lá o Manaém, que é irmão de criação de Herodes, o tetrarcas, o Herodes Antipas. E nós sabemos que
a tetrarquia de Herodes, ela é um misto de uma mãe judaica com um pai idumeu. Então é uma geração mista. Então você tem ali africanos, você tem judeus, você tem idumeus, né? Essa profunda comunhão de adoração, oração e serviço, diversidade de pessoas salvas, trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões alcançadas. Então, a liderança, ela é cosmopolita, ela é servidora e agora ela está apta a alcançar as pessoas de todas as nações do mundo. Aí, então, neste ambiente propício vai surgir a ação do Espírito de Deus, que ordena a separação de Barnabé e de Saulo. Antes de receberem a orientação do Espírito Santo, profetas e mestres de toda a igreja estavam no propósito do jejum e oração. Então, muitas pessoas querem o dom e se esquecem que quem dá o dom é Deus. Deus deu um dom a Israel de ser a nação que geraria o Messias. E o dom de Deus é dado sem medida, sem arrependimento. Esta é a vocação de Israel. Por isso Deus não se arrepende de vocacionar quem Ele quer. Vocacionou aquela nação para gerar o Messias e Ele vocaciona homens e mulheres dentro do corpo dele, que é a igreja, para o serviço que Ele quer. Então, antes de querer o dom, esteja em oração e jejum para que o dom de Deus surja ao natural e você não se decepcione ao caminhar com Cristo. Ele não deu o dom que eu queria. Primeiro ore, jejue, e aí Ele vai dar o dom que você quiser. E esse dom vai significar muito ao seu coração, que já está quebrantado por oração e jejum, e aí tudo vai dar certo. Profetas, mestres de toda a igreja continuavam jejuando. Como diz ali o versículo de número 3. Na obra missionária, devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito Santo. Essa era a base do sucesso missionário da igreja de Antioquia. E aí colocamos aqui apensos ao tópico 2. Aí eu coloquei 1 Coríntios 12, 27 a 31, né, e vai falar aqui sobre os dons na igreja. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A uns Deus pôs na igreja, primeiramente, como apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores. Perceba aqui essa ordem numérica. Ó. Primeiro, segundo, terceiro. Depois, aí você vai vendo os dons, eles atingindo um nível de expansão que ele já não pode mais ser quantificado. Então, aqui há posições de autoridade, apóstolos, profetas, doutores, e agora nós temos os efeitos dessa hierarquia. Depois nós temos milagres, dons de curar. Então a cura é uma só, mas há várias maneiras de chegar-se à cura. Há muitos dons de socorro, o socorro é um só, mas ele ocorre de várias maneiras. Há governo, e aí então há muitos dons para governar. O governo é um só, mas há várias formas de você fazer o governo. E há também dons de línguas, há muito mistério em cima da língua estranha. Eu acho interessante os críticos do pentecostalismo que eles assim se arrogam a doutores do Espírito Santo, como se eles tivessem uma cartilha do Espírito de Deus. Veja, eu tenho cura, socorro, governo, variedades de línguas. Então são dons. Para estas ações são várias maneiras, vários métodos de alcançar a cura, o socorro, o governo, as línguas. E eles querem reduzir, assim, colocar uma cartilha para o Espírito Santo como se fosse possível, num mundo tão denso e também complexo, você usar de uma metodologia para o Espírito Santo atuar nessa diversidade do mundo inteiro. O dom de Deus vai se revelar na necessidade dos locais, né? Deus vai curar, vai socorrer, Ele vai levantar governos, vai ter a variedade de línguas, seja a língua, o idioma local, seja a língua da oração pentecostal, lá de 1 Coríntios 14, seja a língua dos anjos, ou seja, não há como você governar essas coisas. O certo é que há apóstolos, profetas, doutores, e há curas, socorros, governos e línguas. Porventura são todos apóstolos, profetas, são todos doutores,
são todos operadores de milagres. Então a cura, socorro, governo e língua são milagres de Deus, que estão à disposição de uma primeira estrutura hierárquica que surge ali na igreja de Antioquia. Apóstolos, profetas, doutores. Todos têm o dom de curar, falar diversas línguas, interpretam todos. Veja, ele não está falando assim, traduzem línguas. Ele está dizendo interpretam línguas. Por quê? Porque você não precisa estar num curso, né, aí de qualquer escola de idiomas para aprender. Aonde você aprende língua dos anjos, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 13? Onde? Não existe. Então você não vai traduzir, você vai interpretar. É muito diferente essa concepção de interpretar e de traduzir. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Você pode estar na igreja ou nessa hierarquia de apóstolo, profeta e doutor em Antioquia, mas o interessante, ou na igreja cristã, nas igrejas que Paulo fundou, mas o certo é você procurar os melhores dons. Como o pastor Kleber? Orando e jejuando. Então, orar, jejuar, você está numa igreja que tem esse movimento da adoração, o dom ele surge ao natural, com a disposição da igreja, à vontade de Deus. E ainda eu tenho aqui ainda, aqui eu errei não, aqui estou no apenso do tópico 2, agora eu vou, então, na parte A. O Evangelho de Cristo tem nos apóstolos e profetas, Efésios 12, 20, o fundamento de seu querigma, ou da anunciação do Evangelho. Profetas e doutores agora interpretam a doutrina apostólica e revelam a vontade divina para o hoje da igreja. Olha que interessante isso aqui, para o hoje da igreja. B, ainda no apenso do tópico 2b, a diversidade racial e regional de uma comunidade cristã antes do identitarismo dos movimentos coletivistas é uma provisão divina para a conquista do mundo geográfico e a manifestação dos dons naturais da humanidade. Então, essa diversidade que você pode encontrar em algum lugar é, na verdade, uma provisão divina. Às vezes a pessoa vem lá de tal lugar, está aqui, e aí você alcança aquela comunidade, ela sai daqui, volta para o lugar dela ou para outro lugar, atinge semelhantes e também aqueles que são diversos. Então, essa multiculturalidade, ela é muito importante para alcançar as culturas, mas também manifestar os dons naturais da humanidade. Então, Deus ele se utiliza dessas diferenças da humanidade para revelar dons específicos a certas etnias, né? E esses dons vão, então, ajudar essas etnias a se estabelecerem em lugares do mundo e assim por diante. Então, é a manifestação de dons naturais que depois, somados, formam a grande imagem de Deus na humanidade. O Evangelho liberta a todos do pecado e em Cristo a humanidade se torna a Igreja do Senhor. C, a formação da adoração, que na verdade adorar é estar em serviço, da igreja de Antioquia, né, que teve oração, jejum e missões, totalmente dependente da unção divina, é inteiramente antagônica ao pragmatismo das igrejas modernas e seus métodos. Hoje, como as igrejas funcionam? Pessoas criam igrejas, inauguram igrejas, e essas igrejas são formadas para atender um segmento dentro daquela comunidade, daquela cidade e etc. E como que elas surgem? Se utilizando de métodos, instrumentos tecnológicos. Olha a dependência de luz, de som, de vapor, instrumentos estridentes, de energia elétrica e tudo. É tudo muito artificial, né? Nesse movimento. Redes sociais, hoje, elas não são veículos para levar o evangelho. Elas são instrumentos indutores do pensamento mesmo. Não é a mensagem, é a forma com que a internet, as redes sociais se impõem, né? E elas vão modelando pessoas, e as igrejas, em vez de serem surgidas a partir da unção do Espírito de Deus, elas vão então replicando padrões de usos, de costumes, né? E de pensamentos, entendimentos, e quando você vê, há muito humanismo dentro dessas manifestações e pouca unção de Deus. Então, métodos, instrumentos tecnológicos, essas estratégias. Se trabalha muito com estatísticas, quem é da administração sabe,
as coisas são muito quantificadas em números, em propostas, em estatísticas, em slogans, muito treinamento. Hoje em dia, é o homem isso, a mulher aquilo, daí sai da igreja, vai para o mato, sobe o monte, é como uma imensa gincana, é como um programa que você vê na TV lá daquelas pessoas que ficam lá naqueles desafios, pessoas marombadas, pessoas de academia que saem lá pulando em cordas, correndo em cima de barris, em cima da água, aqueles desafios. E isso não é evangelho, gente, pelo amor de Deus. Né? E depois tem a indução do pensamento. Né? E isso tudo vai desembocar onde? No sucesso, na glória, na fama, na Disney, na Torre Eiffel, né? Nas viagens pelo mundo e na curtição, nos likes, etc. e tal. 3. Serviço de missões. Síntese. A primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia com a escolha e envio de Paulo e Barnabé por meio do Espírito Santo de Deus. Vamos ver aqui o primeiro subtópico. A primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, eles levam então João Marcos em sua companhia. João Marcos é Marcos do Evangelho, que é parente de Barnabé. Então, o roteiro da viagem, você vai ver ali que temos Chipre, Antioquia, da Psídia, temos Icônio, Listra, Derbe e alguns lugares novos e antigos. E aqui está o mapa da primeira viagem missionária. É bom que você tenha esse mapa na sua classe para que você então possa fazer essa viagem com a sua classe por onde Paulo e Barnabé viajaram pregando o Evangelho. 2. Basicamente, a obra missionária foi caracterizada. Variedade de estratégias de evangelização, visitas a cidades e países em que o Evangelho não havia chegado. Perseguição e oposição ao Evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes da igreja. Tudo isso aconteceu na viagem missionária. Né? Oposição ao Evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para as igrejas. Tudo isso tinha nas viagens que Paulo fazia, e isso deve acontecer hoje com os missionários modernos. Perseguição, batismo com o Espírito Santo e lideranças para que eles cuidem da igreja local. Eles poderiam dizer de sã consciência, missão cumprida no roteiro dessa primeira viagem. E depois eles vão prestar conta. Ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que haviam recomendado. Muitos gentios e judeus creram, aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas fundadas, curas divinas, libertação ocorreram. A obra do Espírito Santo foi notória, então, nessa primeira viagem missionária de Paulo. Ainda sobre prestar contas, algumas lições preciosas. A ideia dos missionários independentes que respondem somente ao Senhor não é bíblica. E tem muitas pessoas que saem por conta própria, né? E depois elas vão dependendo de várias igrejas, não prestam conta para ninguém e acabam formando ali igrejas híbridas que têm um desenvolvimento muito complicado. Teremos oposição e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão ao Senhor que nos chamou. E aqui, sobre prestar contas, eu separei para vocês, como um apenso aqui do tópico 3, um subsídio, 1 Coríntios 12, 28. Há uns, pois, Deus na igreja, e eu coloquei ali governos. Na história da igreja, percebemos não haver uma governança específica, mas governos. Tem igrejas que têm colegiados episcopais, presbíteros, né, que tomam as decisões. Nós temos igrejas ali como a igreja ortodoxa, a igreja católica, que são estruturas hierarquizadas. Há um clero hierarquizado. Nós temos, agora mais modernamente falando, pessoas jurídicas de caráter público, como é o caso das Assembleias de Deus, e aí nós temos pastores que governam, que são administradores e também são ensinadores. O certo é que não há uma governança específica na Bíblia Sagrada. O que Paulo está dizendo é que há governos. E, pastor, mas como nós vamos saber qual é o método correto? Quando os resultados finais forem aprovados pelo Espírito Santo, que levanta a igreja,
que cuida da igreja, que zela pela igreja. A boa consciência. Quando nós estamos no Evangelho, com intenção missionária de ganhar almas, aí então a aprovação de Deus, ela vem nos governos, e não em uma forma única e exclusiva de se governar, porque como nós já vimos, nós temos uma pluralidade racial, multicultural na igreja, nós temos que alcançar o mundo inteiro, e a igreja ela tem uma essência, o Evangelho, que prega o arrependimento como a chave que abre as portas para o reino de Deus. Depois essas questões periféricas ao Evangelho, como o governo que vai sustentar hierarquias, etc. e tal, isso são decididas pela autoridade local, onde 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus já começam a estabelecer ali, então, a autoridade divina naquele rebanho do Senhor. Os resultados da missão devem ser levados ao conhecimento das denominações, para a membresia que suporta isso financeiramente e aos governantes e administradores. Então, nós não podemos ser informais, não podemos andar na ilegalidade, como a gente falou lá atrás no primeiro tópico. Então, nós chegamos à conclusão da nossa pré-aula da lição de número 12, pedindo que você curta e compartilhe aí o nosso vídeo. Eu sempre peço isso no final, para quem realmente esteve conosco aqui até o final da nossa aula. Peço também que você ore por todas as pessoas envolvidas nesse expediente, e nós pedimos ao Senhor que no próximo domingo você seja extremamente abençoado e dirigido pelo Espírito Santo, para que você cumpra os objetivos da lição e chegue ao final da proposta de Deus para a sua classe nesse próximo domingo. Então, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Até lá.